Boa noite então, gente. Hoje então vamos terminar, né, a leitura do segundo prefácio, o prefácio da segunda edição da Razão Pura. Então, temos um grupo aqui, que é ele, o José e o Jonas. Então, passo a palavra para vocês. Bom, então, boa noite, gente. Bom, eu vou começar não direto no texto, mas eu vou começar com uma pequena polêmica para você, Fernando, que é uma crítica da sua razão pura. Da minha? Da sua razão pura. Isso estava muito difícil. Eu tive que cortar um dobrado para entender o texto, entender o que você fala. Estava um pouco difícil. Então, vou propor aqui que a gente faça um pouquinho diferente. Então, eu vou tentar falar um pouco mais informal, que fica melhor para mim, fica melhor para passar o que o texto tem aí. E aí a gente vai dialogando. Mas era isso. Então, bora lá. Então, aqui ele já está entrando no final ali, né, do prefácio da segunda edição. O contexto que tem ali é que ele já havia lançado o livro e tal. Então, esse prefácio, né, pelo menos no meu entender, né, me corrija se eu estiver errado, é meio que um veja bem. Porque teve ali, né, a repercussão e tal, olha, veja bem, é isso e isso que está aqui, que está colocado, né, pela crítica. E aí, entre o que ele desenvolve lá nos parágrafos iniciais, que eu também achei muito importante e que meio que passou no batido e tal, acho que era porque estava na parte que você iniciou, que é quando ele está falando, né, das outras disciplinas e tal. E tem um ponto que ele fala que eu achei, assim, importante e tal, quando ele fala, não sei se meio um tom de indignação ou se para frisar ali, tem uma hora que ele fala, né, que as outras disciplinas elas se organizaram e tal, conseguiram o caminho seguro delas, mas a metafísica não, sendo que a metafísica é tão anterior quanto as outras. Então, meio que o tom que ele está dando é, poxa, é tão antiga e não tem um monte de gente falando sobre isso, ninguém meio que não chegou a lugar nenhum, e as outras largaram na frente. Então, ele está tentando correr atrás desse prejuízo. É isso, né? Meio que é isso. Ela é tão antiga quanto, mas não foi. Tem alguma coisa nela ali que não caminhou. E aí, puxando um pouquinho desse primeiro parágrafo aí e tal, ele termina ali, né, o parágrafo anterior ainda, as últimas 3 linhas ali. Então ele fala, né, a primeira tarefa mais importante da filosofia é fazer cessar a fonte dos erros, ou seja, da metafísica, né, muita gente falando muita coisa e meio que ninguém vai para lugar nenhum, e assim livrá-la de uma vez por todas de toda influência nociva, que é esses desencontros, né, que tem ali, e a metafísica não conseguiu se tornar a ciência que deveria ser tal, assim como as outras. E aí ele fala, com esse... Só uma rápida observação, só para, em termos kantianos, a sua crítica não foi a minha razão pura, porque a razão pura não é minha, a razão pura seria de todos, segundo Kant. Então é a minha razão aplicada. Pode ser, boa observação. Então a sua razão aplicada está complicada. Então é isso, a importante modificação no campo das ciências, é isso. Para que esses erros sejam determinados e com a crítica ele quer colocar a metafísica no trilho certo. E a perda que a razão especulativa tem de sofrer quanto à posse que até aqui imaginava ter, que é o que falamos na outra aula, né? Que é aquele local de domínio do saber mesmo, mas ele fala, opa, você não sabe tudo que você acha que você sabe, né? Vamos nos autocriticar para a gente chegar nesse caminho. E aí, fazendo isso, permanece as mesmas condições vantajosas, tal como se encontravam os interesses humanos universais e os ganhos que o mundo até aqui extraiu dos ensinamentos da razão pura, de modo que a perda atinge apenas o monopólio das escolas. Então, ele não está jogando fora tudo o que, né, o que se criou, tal, ele fala, ó, não vamos pegar, jogar fora e, né, não. É importante o que foi construído aqui e tal, mas o que precisa ser visto mesmo como isso está sendo praticado no monopólio das escolas, que é como se ensina ali a metafísica. Ou seja, a perda ela vai ser de acordo com o que é ensinado, porque isso precisa mudar,
Mas o interesse humano na metafísica não, ele vai permanecer o mesmo. Então o interesse das pessoas ainda vai continuar, querer explicar, exercer ali a razão, e por aí vai. Então, a perda é a metodologia, é isso que ele está pegando ali, né? Como que isso se ensina e tal. Bom, aí ele começa a entrar na parte do... Pode passar de página. Posso só fazer então uma observação em relação a essa parte inicial? É interessante, né? Acho que, enfim, isso ainda vai continuar, né? Mas o contraste que ele está fazendo aqui entre o que ele está chamando de interesses humanos universais, né? Então que seria algo próprio de todos os seres humanos, né? Todos nós teríamos esses interesses, né? essa necessidade de pensar as questões metafísicas, e é do modo como o homem comum, digamos assim, pensa essas questões via fé, né? Para onde ele vai caminhar. E o argumento que ele usa na filosofia moral é parecido. O homem comum já sabe discernir o certo do errado. Ele não precisa fazer um curso de ética, assim como ele não precisa fazer um curso de metafísica para aprender, né? Então, quando Kant barra a pretensão da razão especulativa de invadir o terreno que ele está dizendo que agora é de razão prática, ele está também barrando o interesse, vamos dizer, a pretensão das escolas, ou seja, dos grandes acadêmicos da época, né, digamos assim, o termo que ele usa aqui, escolas, a gente provavelmente falaria, né, academia, né, as universidades. Então, são os grandes pretensos sábios que querem ditar ao homem comum, né, como agir, como pensar em questões metafísicas, etc. E ele está dizendo que não é por aí, né? Exato, que é isso que precisa ser revisto. E aí ele inicia ali depois, né, com um exemplo que ele joga ali para o dogmático. Então, aqui, aí, pergunta mais inflexível dogmático: se depois de saírem das escolas, a prova da continuação de nossa alma após a morte, a partir da simplicidade da substância, então ele vai entrar naquele campo, né, de substância e essência, ou aquela da liberdade da vontade, contra o mecanismo universal por meio das sutis, mas impotentes distinções entre a necessidade prática subjetiva e a objetiva, ou aquela da existência de Deus a partir de um conceito de um ente realíssimo. Bom, então ele vai entrar nessa parte, né? Então, o exemplo aí é o dogmático tal e a dicotomia entre essência e substância tal. E aí, conforme ele vai desenvolvendo ali, o que ele quer dizer no geral é, bom, você é um dogmático, você acredita aí que você tem uma alma tal, mas como você chegou nessa certeza absoluta de que tem uma alma ali coexistindo com o seu corpo e que essa alma, ou eventualmente ela tem um propósito, ou ela age com uma vontade que guia as suas ações, ora, voltadas a Deus, ou a boas práticas visando uma reencarnação, uma vida após a morte, uma melhoria depois, né, depois de uma reencarnação, por aí vai, né? Ele coloca ali como que essa pessoa, como que o dogmático ele chegou nessa certeza, porque é o tipo de certeza que ela não é aplicável, né, na prática ali dura tal. E aí ele coloca em xeque como que o dogmático chegou nesse conceito, né, e tal. Então, e aí ele pergunta, né, se esse tipo de conhecimento alcançou alguma vez o público ou teve a mínima influência sobre a sua convicção, né? Ou seja, também traz uma questão do inatismo. Então, bom, se o seu conhecimento da alma, de Deus, ele está aí, é uma certeza, ela pode ter vindo disso, né? É o inatismo que vai explicar isso. Porque não tem alguém, alguma coisa que fala, ó, Deus existe aqui porque está ali, né, e tal, e a gente viu, e fala com a gente diretamente, é algo provável ali, um fenômeno até. E aí, depois ele vai discorrendo sobre isso, nessa parte primeira aí toda tal, depois ele coloca, bom, o dogmático, né, nunca se sente inteiramente satisfeito com a temporalidade, então, questão aí, né, do que vem depois, após a morte e tal, e se poderia ter ocasionado, no que diz respeito àquela primeira prova, uma esperança de vida futura, no que diz respeito à segunda, somente a clara apresentação dos deveres, em contraposição a todas as pretensões das inclinações, poderia ocasionar a consciência da liberdade, e se por fim, no que diz respeito à terceira, somente a gloriosa ordem, a beleza e a providência que se deixam vislumbrar na natureza, poderiam ter ocasionado a crença em um grande
e sabe o Criador do mundo. Convicção difundida no público como assente em fundamentos racionais. Então, aquela posse não apenas permanece imperturbada, como chega com isso a ganhar em prestígio, pois as escolas serão instruídas a partir de agora a não arrogar-se nenhum discernimento mais elevado e amplo no que diz respeito aos interesses humanos universais, e que aquele que também a grande multidão pode ascender com facilidade e a limitar-se assim a cultivar essas demonstrações que são universalmente compreensíveis e suficientes do ponto de vista moral. Então, seguindo ali o que o Fernando falou, do ponto de vista moral tal, é o que as escolas aplicam, mas o que ele vai colocar aí é que o dogmatismo ele é empurrado, né? E aí ele vai seguir no final falando, bom, os extremos não são interessantes. Então, você acreditar numa plena existência de Deus, tal, que é empurrado pela escola, ele não é, né, não é o ideal. É isso que a crítica visa, né, com que esse pensamento ele seja revisitado, né, para que não se transforme no dogmatismo, mas também, proporcionalmente, ele vai contra o outro extremo, que seria o ateísmo, e ele coloca outros ali também. Então, nenhum extremo ali ele é o ideal, nem o ateísmo, nem o dogmatismo, mas ele buscaria um caminho central, né, por onde a razão ela consiga explicar ou dar ali algum embasamento para a crença, né, metafísica que tem ali. Claro. Aí, né, nessa parte, professora, é uma dúvida mesmo. Ele está falando, né, que essas convicções, elas dogmatizam o conhecimento. E aí ele cita, né, aqui sobre a primeira prova, que seria referente à da imortalidade da alma. Então, a minha dúvida é se ele realmente está falando que parte da natureza humana essa inquietude com a temporalidade. E que é justamente por causa dessa inquietude que a gente busca uma solução para ela, para a gente se colocar fora dela. Porque causa, é isso mesmo que ele está falando, ele implica que está na natureza humana essa inquietude ante a temporalidade? Exatamente. É isso. Exatamente. Inclusive é interessante aqui, né, você ter falado da natureza, porque a gente viu o Kant utilizando, né, que eu mencionei várias vezes, a noção de natureza como sendo o domínio da experiência com a qual se faz o conhecimento científico. Então, pensando na natureza como um conjunto de objetos que constituem o mundo à nossa volta, árvores, plantas, etc., aquilo que a gente faz também. Mas aqui ele está falando da nossa natureza racional. Né? Ou seja, então, tem dois conceitos de natureza aí. Né? O conceito de natureza enquanto natureza, no sentido que a gente usa a palavra, e aqui ele está falando da nossa natureza enquanto ser humano racional. E é exatamente isso que você falou, né? Porque ele diz que somente as circunstâncias de nossa natureza observável em cada ser humano, observável no sentido de que está presente internamente, ela não é observável externamente, né? De nunca sentir-se inteiramente satisfeito com a temporalidade. Daí recorre a uma alma que está fora do tempo, né? Isso. É incondicional. Né? Exatamente. Daí a necessidade de pensar o incondicional, portanto, o infinito, o atemporal, né? Sem dúvida. É isso mesmo. E onde cai ali, né, a posse que é imperturbada, né? Ou seja, o dogmatismo por ele mesmo, ele não sustenta um argumento. Então, é um domínio que é imperturbado, porque ele gera questionamento, né? Então, sempre vai ter ali alguma coisa para tirar aquela estrutura. Bom, a modificação atinge apenas, portanto, as pretensões arrogantes das escolas que gostariam de valer aqui como únicas conhecedoras e guardiãs de tais verdades, transferindo ao público somente o uso das mesmas, mas guardando as chaves para si. Então é isso, é um conhecimento que, nessa visão, se a gente fosse colocar algum conceito kantiano, é um conceito que as escolas utilizam como a priori, mas que ele está falando, não é isso, né? É um domínio que ele precisa ser, né, revisitado aí, e ele por si só ele não se sustenta. E o que está colocado aqui é, as escolas, elas passam eu não diria informação, mas passa ali o conceito, mas não instrumentaliza, né, durante o público tal, para que ele mesmo faça o uso da sua própria razão, né?
Então, vem de cima para baixo, mas a gente, como grande público, os outros que não estão situados nas escolas, eles não têm esse tipo de acesso, e mesmo quem tem tal, ainda assim, não tem o domínio dos métodos, né, para tanto. Eles têm ali somente o conceito que já é pré-determinado ali. Ao mesmo tempo, Jonas, esse de cima para baixo valeria, por exemplo, para a ciência, né, não para a metafísica nem para a moral. Porque isso, para o Kant, está em cada um de nós. Então eu não preciso da escola para isso. Não é a escola que ensina isso. E quando ele fala de escola aqui, ele está pensando no que a gente chama de universidades. Né? Ele está pensando nos detentores do saber, os cientistas, os filósofos, a elite cultural, exatamente. Então, o homem comum já tem dentro de si o que é necessário para saber discernir o certo do errado e para sentir essa inquietação e pensar, né, em Deus, na alma, etc. Então ele está justamente querendo evitar que as escolas continuem operando de cima para baixo. Né? O aluno que fez o seminário de manhã, até ele pegou umas coisas do Paulo Freire e tal, tentando mostrar como, né, o Kant está, de certa maneira, justamente criticando a ideia de que você tem detentores do saber que passam esse saber. Né? Na verdade, trata-se, sobretudo nesse domínio, né, o Kant está pensando nesse domínio, de despertar aquilo que já está em todo mundo. Isso não é papel necessariamente da escola, das universidades, etc. Você não precisa fazer curso, digamos assim, para nada disso. Né? Criticando a noção de particularidade, como só o particular fosse capaz de produzir alguma coisa, ele vem com a noção de universalidade para afirmar que é capaz dentro de cada um que se forme isso. Né? Isso, quer dizer, uma universalidade que está em todos os particulares. Né? Sim. Mas aí a crítica ao dogmatismo está sintetizada nessa frase aí final, que é aquilo que ele, como eu, não sabe, ele quer aparentar que é o único na nota de rodapé, né? Isso. Na verdade, aqui é uma crítica, vamos dizer, uma ironia, né? Ele traz a frase em latim, assim, para dizer, olha, no fundo, esses supostos sábios, arrogantes, etc., o que eles querem? Ele não sabe, mas quer aparentar que é o único a saber. Né? Então aí tem uma crítica até mais ampla, né? Porque não diz respeito só a esses assuntos. Né? Tem uma atitude, vamos dizer, científica, filosófica, dogmática, que ele está criticando. Né? E tem algum grupo específico contra quem ele fala? Tipo, tem alguma fofoca de bastidores? Certamente tem, né? Porque essa daqui foi uma alfinetada, né? Sim. Não, sem dúvida. Ele está pensando em vários, vamos dizer, atores do contexto social dele, né? Que são esses professores dogmáticos, tradicionais, que desprezam a opinião popular, né? Que tem um certo tipo de atitude que era comum. Mas tem uma outra questão de fundo aqui, que foi interessante você perguntar, de manhã surgiu também. Mais para frente ele vai falar, inclusive, no papel do governo. Né? O que aconteceu? Em 1786, o prefácio, né, a segunda edição é de 1787. Em 1786, morreu, salvo engano, tá? Depois até vale conferir a data, mas salvo engano, em 1786 morreu o Frederico Guilherme II, que era o déspota esclarecido da Alemanha. Vocês lembram dos déspotas esclarecidos do iluminismo? Né? Então, que era um rei com poderes absolutos, mas que era, vamos dizer, defendia a liberdade de opinião, a atividade crítica nas universidades e assim por diante. Então, né, o Kant tinha muita admiração por ele. E o rei que entrou no lugar, que foi aí não vou me lembrar exato Frederico, que número era e tal, uma coisa assim, mas era ao contrário, era um cara obscurantista que botou um ministro super linha dura para controlar os assuntos culturais e educacionais e que começou cada vez mais aí proibindo uma série de coisas. O Kant mesmo depois chegou a ter, no começo dos anos 1790, problemas assim para conseguir publicar livro, né? Então houve uma mudança de atitude, né? Então isso também está aí como pano de fundo, porque, digamos, né, qualquer governo obscurantista prefere ter a seu lado esses dogmáticos, né, que vêm e dizem eu sei tudo e estou do lado do rei. Né? Então, há um uso instrumental do conhecimento aí. Né?
É tanto que nessa parte que ele fala, que ele cita o governo, ele, né, fala que o governo se importa até mesmo com, sei lá, com os eruditos e etc e tal, mas não com essa imponência da escola e as teias que ela lança, né, mas que ele chama de teia de aranha. Mas, tipo assim, eu entendi também nessa parte que é meio que é como se fosse algo muito bem concatenado, mas ao mesmo tempo frágil, assim, que o governo, as escolas. Porque lá ele vai dizer assim, se é para o governo se meter nesses assuntos, que se meta direito. Ou seja, favorecendo a crítica, favorecendo a liberdade de opinião. Sim. No fundo é um pouco isso, né, que está em jogo. Que era a postura do rei anterior. Então tem essa questão também, sem dúvida. Foi bom você ter perguntado em quer dizer, qual é a fofoca, né? Essa é uma delas, né? Quer dizer, uma fofoca, na verdade, uma circunstância política mesmo que se alterou, né? É como se fosse o 2019 deles. Né? Sim. Pode passar. Começa aqui, ó. Ao mesmo tempo, porém, Elevado enquanto uma pretensão mais justa do filósofo especulativo. Ele permanece o depositário exclusivo de uma ciência que é útil ao público sem que este o saiba, qual seja a crítica da razão, pois esta não pode nunca tornar-se popular, o que aliás não precisa ser, já que por menos que o povo queira encher a cabeça com argumentos finamente trabalhados para verdades úteis, bem menos ainda a mente as igualmente sutis objeções contra eles. Como as escolas, pelo contrário, assim como todo homem voltado à especulação, chegam necessariamente a ambas as posições. Elas são obrigadas a prevenir, de uma vez por todas, através de uma investigação rigorosa dos direitos de razão especulativa, o escândalo que mais cedo ou mais tarde acaba por atingir o próprio povo a partir das querelas em que, sem a crítica, os metafísicos e, enquanto tais também afinal religiosos, se envolvem inevitavelmente, acabando depois por deturpar as suas próprias doutrinas. Ou seja, a gente está falando desse conhecimento, que ele é do uso livre nosso, ou que está ali detido pelas escolas, e do uso dele, né, e como que isso chega para as pessoas ou não, ou como as pessoas se apropriam daquilo ou não. Né? Então, pode acontecer, como não, tal, mas o ideal era que todo mundo fizesse o uso, né? E note que é interessante observar que ele inclui os religiosos aí. Sim. Né? Sim, que é a parte dogmática, né, se a gente for colocar tal, né? Eu não entendo quem seria o dogmático, senão o religioso, assim, na questão metafísica. Os filósofos que não necessariamente são religiosos, embora, né, acabassem sendo, mas que pretendem ter conhecimento de Deus de um ponto de vista apenas teórico, não baseado na religião. Então você tem as duas coisas. Né? E é interessante porque ele está dando a entender que o dogmatismo, né, no âmbito religioso, também vai acabar por deturpar a própria doutrina. Porque não deixa, e aí é interessante pensar o seguinte, né, outro pano de fundo. O Kant é pietista, que é um ramo do luteranismo, né, e o espírito, né, do luteranismo seria particularmente forte no pietismo. O Kierkegaard é outro, que é pietista, então, né, naquela minha aproximação dos dois tem esse argumento também. Valoriza muito a simplicidade, a ausência de rebuscamento, né, de muita pompa, e a relação que cada indivíduo tem com Deus, que é um ponto fundamental do luteranismo justamente, né? Que o indivíduo não precisa mais da mediação da igreja, como no catolicismo, para entrar em contato com Deus, né? Do mesmo modo, o que o Kant está dizendo ele não precisa da mediação do metafísico, do acadêmico, do cientista, para acreditar em Deus ou na alma, ou para agir corretamente. Então, a valorização vamos dizer, da sabedoria popular, né? Na filosofia moral ele também vai usar esse argumento. Isso tem um Heidegger tem um pezinho aí também, não tem? Uma valorização do saber popular, do camponês, não tem uns textos que ele fala? Sim, tem. E tem a ideia, né, de que
há uma compreensão do ser no cotidiano que independe da ciência, da teoria, quer dizer, há uma compreensão, inclusive, que eles chamam de pré-teórica. Então, vamos dizer, dá para fazer uma aproximação por aí, né? Enfim, embora, né, no caso dele, vamos dizer, o resultado da compreensão do ser não vai nunca chegar a uma compreensão de um Deus numa chave dualista, né? Pensando Deus como algo que está além da física, né? Teoricamente nem tem Deus, né? Embora seja uma questão controversa, né? Porque, enfim, há quem diga que a questão de fundo o tempo todo do Heidegger é Deus, né? Mas isso é polêmico. Apenas por meio da crítica, portanto, podem ser cortadas as raízes do materialismo, do fatalismo, do ateísmo, da descrença livre pensante, da visionariedade e da superstição, que podem ser universalmente prejudiciais, mas também, afinal, do idealismo e do ceticismo, que são mais perigosos para as escolas e dificilmente podem chegar ao público. Então, aquilo que a gente comentou, né? Então, os extremos ali para ele não são bem vistos, né? Precisa de um caminho, né, mais seguro ali e tal, para não cair nesses extremos, né? Que no final das contas eles não se sustentam, né? Bom, se os governos julgam apropriado ocupar-se até mesmo com as atividades dos eruditos, então seria bem mais condizente com a sua sábia preocupação com as ciências e os homens favorecer a liberdade de tal crítica, a única pela qual os trabalhos da razão podem ser trazidos a um passo seguro, do que sustentar o ridículo do despotismo das escolas, que fazem uma enorme gritaria acerca do perigo público quando são rasgadas as suas teias de aranha, das quais o público nunca tomou conhecimento e cuja perda, portanto, não poderia jamais sofrer. Que é um pouco do que a gente comentou aqui atrás, tal. Fazendo então um paralelo, né, com hoje em dia, é muito próprio, né, de qualquer governo ter esse tipo de atuação, né, no que é ministrado nas escolas, no que circula, o que pode se falar, o que não se fala, tal. Então, por mais que seja ali em 1700 e tralalá, né, é bem atual, é um tema atual, né, um tipo de regulação que passa por qualquer regime, por mais democrático que seja, né, tem algum tipo de regulação tal. Então, não tem um governo livre disso, né? Não tem como, mas aqui tem a questão também do despotismo, tal, que está ali colocado, né? Então, tem um peso a mais, né? No que pode ser fiscalizado ali, né? E tal. E, mais uma vez, né? Como não são instrumentos de domínio público, então, se isso for revisto, revolucionado, qualquer coisa, ninguém vai sentir falta, né? O grande público não vai sentir falta porque é um tipo de conhecimento que nunca se teve. Então, você não sente por aquilo que você nunca teve. É meio que é isso. Então, se essa revolução, se essa mudança chega ali, então, tanto melhor. Tá. Antes de continuar, só estava aqui pensando o seguinte. Quando ele deu a imagem da polícia, né, no outro texto, eu perguntei para vocês quem era o bandido. Quem que era o bandido? Vocês lembram? A razão analítica. A razão especulativa. Especulativa, perdão. Né? Quando ela quer ir num domínio que não é o dela. Ela quer invadir um terreno que não é o dela. Então a polícia vai lá para conter e não deixar ela invadir. Um terreno que é da razão prática. Né? Aqui, lembre-se, né? Quando o Kant fala de razão, seja razão especulativa, razão prática, seja entendimento, faculdade de julgar, todas essas palavras que ele usa, ele está se referindo ao ser humano. Né? Quem é o bandido aqui? Quem representa aqui o perigo, a ameaça? Quem são os bandidos aqui? Idealismo ceticismo. Não. Dogmatismo? Em geral, aqui no texto, o dogmatismo, e vamos dizer, ele está, de certa maneira, nomeando um pouco mais claramente. Né? Quer dizer, são as escolas, são os eruditos. Né? São esses pretensos sábios arrogantes, né? Que querem entrar num domínio que não é o deles para dizer como o povo deve pensar. Né? Esse é o ponto. Porque, lembrem-se, né, só para ligar isso com a parte teórica que a gente viu antes, né,
Né? Então, o que o Kant tinha feito? Né? Vamos dizer, ele delimitou, né, um âmbito, que é o âmbito do conhecimento, né, vamos dizer, da ciência, né, que está necessariamente no âmbito, né, dos fenômenos, são dados no espaço e no tempo, etc, etc. Você tem um entendimento, não vou complexificar demais o desenho. Mas você tem, pela razão, a tendência a pensar essas ideias, né? As ideias, né? Deus, alma e liberdade, certo? Quando o Kant diz que esse domínio é um domínio da razão prática, isso vai significar para ele, pelo modo como ele entende a razão prática, algo que faz parte de todo ser humano igualmente. Né, de todos os seres humanos por serem racionais. E que vai funcionar de uma maneira completamente diferente da razão especulativa. Né? A razão especulativa é a que produz conhecimento. Vamos dizer, aqui ela está aproximada do conhecimento científico. Né? O que o Kant fez, né, que ele mostrou para a gente? Ele barrou aqui essa pretensão da razão especulativa a vir discutir essas ideias. Porque quando ela vem discutir essas ideias, então quando os eruditos querem decretar, né, o que é Deus, o que é alma, etc., se põe a discutir sobre isso, né, eles tomam do ser humano comum, de todos nós, quer dizer, tomam das pessoas o direito e a possibilidade de pensar por si próprios, que é o grande mote do iluminismo, né, que é o mote, inclusive, que o próprio Kant, naquele texto que é o iluminismo, né, ele defende. Então é como se você estivesse privando as pessoas de poderem pensar assuntos que são justamente do seu foro, né? E não do foro da razão especulativa. Então, isso é o que está vetado. Então, no âmbito teórico, isso significa vetar a razão especulativa. Aqui, vamos dizer, é como se ele estivesse dando figuras concretas para isso. Ele está dizendo, quem faz isso, de fato? São as escolas, são os eruditos, são esses falsos sábios, digamos assim, né? Se a gente lembrar, por exemplo, do mito da caverna, né? Os falsos sábios, né? Então, e aí quando há essa discussão entre os eruditos, você tanto pode ter, né, essa pretensão a um conhecimento das ideias, como você pode ter na outra ponta eruditos também defendendo o ateísmo, o ceticismo, etc, etc, que é tão especulativo quanto o teísmo. O ateísmo seria tão especulativo e dogmático quanto o teísmo. Ou seja, afirmar a existência de Deus, em termos teóricos, né, como um pretenso conhecimento, seria tão dogmático quanto afirmar a inexistência de Deus. Né? Então, as duas consequências são ruins. Então, quando ele combate os eruditos, né, que são predominantes, sobretudo na Alemanha, né, que pretendem conhecer essas ideias, ele aqui no final ele alerta, olha, mas isso não quer dizer que eu estou dando razão para o outro lado, para os ateístas, para os materialistas, etc, etc. Porque esses também estão especulando sobre algo que não deveriam, sobre o qual não deveriam estar especulando. Porque esse assunto é o assunto da razão prática. Esse assunto da razão prática segue uma outra lógica, da qual todos participam igualmente. Então você não pode tirar a ninguém o direito, por exemplo, de, digamos, pensar Deus e se relacionar com Deus como bem entender, que é um princípio básico do luteranismo. Né? A igreja não tem que tirar o cara da casa dele, levar para a igreja e falar, não, é assim que tem que ser. Não. Por isso que a igreja aparece aqui também, né? Os religiosos aparecem aqui também. Há uma crítica ao dogmatismo religioso, doutrinal, etc. Que é uma crítica que vai ser muito forte no Kierkegaard também. Enfim. Não sei se ficou interessante, né? Eu acho que é um pouco isso, né? Aqui está mais claro em termos de figuras públicas, fofocas de bastidores, né? Quer dizer, o que está em jogo? Quem são as pessoas? Aqui as pessoas, vamos dizer, os personagens ficam mais claros de tudo aquilo que ele antes estava dizendo em termos puramente abstratos. Né?
Quer dizer, aqui ele saiu da razão pura e está falando de figuras específicas, né? E aí a grande questão é a defesa da crítica, que corresponde à liberdade de pensamento, em última instância, que é o que ele está defendendo. Mas enfim, vamos prosseguir. E aí eu percebo que ele está puxando o fio da meada de falar, ele pincela, né, no meu entendimento sobre o dogma religioso, ele aqui ele não foi a fundo disso, mas ele está batendo no dogma do conhecimento também, né, que os eruditos trazem, por exemplo. E aí eu percebo que aqui essa crítica dele, ela vai girando mais pelo que eu entendo no a priori do conhecimento, né? Na base do conhecimento. Ele tá tentando levantar a questão da falta de reflexão sobre o que está ali antes do conhecimento, o que baseia o conhecimento, não o conhecimento em si. Então ele não está tentando desmantelar o conhecimento. Ele entende que ele não se desfaz do conhecimento, né? O conhecimento ele é aplicável e aplicável na nossa realidade, nas coisas aqui que circundam a gente, mas ele está dizendo, principalmente aqui, que a crítica não é contra o método da razão, que busca o conhecimento puro como ciência, porque esse método ele deve ser sempre dogmático, baseado em princípios seguros que são conhecidos antes da experiência. O que ele está criticando mesmo é o dogmatismo, que é a ideia de progredir apenas com um conhecimento puro, baseado em conceitos, aqui no caso filosófico, né? De acordo com princípios, sem investigar como que se chega a esses princípios. Aí essa parte, né? A crítica não se opõe ao procedimento dogmático da razão em seu conhecimento puro como ciência, pois esta tem de ser sempre dogmática, estritamente demonstrativa a partir de princípios seguros a priori. Rapidíssimo parênteses, veja, aqui ele está dizendo o que ele entende por dogmático, né? Porque a gente associa dogmático, dogmatismo, dogma, né? Ao que ele está chamando de dogmatismo. O que ele está chamando de procedimento dogmático pode soar um pouco estranho para a gente, mas ele está querendo dizer assim, procedimento dogmático significa demonstração a partir de princípios, significa rigor, significa método. Basicamente é isso. Então, o procedimento dogmático para ele é isso, né? Só porque para a gente fica um pouco estranho, né? Aí ele está falando do procedimento dogmático como se fosse uma forma de passar o conhecimento? De produzir conhecimento. De produzir conhecimento. Produzir. Isso mesmo. De produzir, organizar, sistematizar. Rigor, né? É o método, né, que ele está falando, né? O problema não são os métodos, mas é quando você chega no dogmatismo cristal ali, né? Ah, não, é isso que aí ele falou, né? O que ele está frisando aqui é o falou, tá falado. Né? Ah, já falou, então é isso mesmo. Né? Então, falou, tá falado. O argumento de autoridade, né? Que as pessoas vão seguindo aquilo porque tem um cara lá que é o papa do assunto, então, bom, o que ele falar, tá falado. Falou, tá falado. Né? Isso mesmo. Aí é estritamente demonstrativa, a partir de princípios seguros a priori, mas sim ao dogmatismo e a pretensão de progredir apenas com um conhecimento puro a partir de conceitos, filosófico, de acordo com princípios, tal como a razão está há muito habituada, sem uma investigação do modo e do direito pelos quais teria chegado a ele. O dogmatismo, portanto, é o procedimento dogmático da razão pura sem uma crítica prévia de sua própria faculdade. Esse ponto é fundamental, né? Que é o que você já tinha antecipado. Né? Tal oposição não deve, portanto, favorecer a causa da superficialidade tagarela que se apresenta sob o nome da popularidade, nem muito menos a do ceticismo, que condena sumariamente toda a metafísica. A crítica é antes a organização provisória necessária para a promoção de uma metafísica fundamental enquanto ciência, a qual tem de ser conduzida de maneira necessariamente dogmática e, segundo a mais estrita exigência, sistemática, portanto, segundo os padrões não populares das escolas. E tal exigência, uma vez que a metafísica se esforça para conduzir seus interesses inteiramente a priori, portanto, com vistas à satisfação completa da razão especulativa, é uma exigência que não pode ser negligenciada. Então, aqui é um pouco do que, né, o senhor acabou de falar, que
preza por essa sistematização, esse rigor. E também o que o Jonas já tinha falado, que ele não quer trabalhar nos extremos, nem um extremo nem o outro. E nesse trecho mais especificamente, eu entendo que ele está explicando mesmo que o dogmatismo é o uso da razão pura sem antes questionar criticamente a sua própria capacidade. Ele está argumentando que essa oposição não deveria levar à superficialidade simplista que se apresenta como popularidade nem ao ceticismo, né? Que descarta completamente a metafísica. Aí, ao invés disso, ele está defendendo que a crítica é uma etapa necessária para desenvolver uma metafísica fundamental como ciência, ou seja, a parte do rigor, né, que precisa. Essa metafísica ela deve ser conduzida de maneira dogmática, de novo, baseada em princípios seguros e sistemática, seguindo padrões rigorosos, não os populares, né, das escolas filosóficas. E ele ressalta que, como a metafísica busca abordar seus assuntos completamente a priori, ou seja, sem depender da experiência, essa exigência por rigor e sistematização não pode ser ignorada. Isso. Veja que interessante, né? O rigor que é usado para a produção do conhecimento, levado ao extremo, exige essa crítica. Então, quer dizer, ele está adotando o procedimento, tanto é que depois, quando ele vai falar do Wolff, tem a ver com isso. Ele está levando ao extremo o método sistemático, rigoroso, etc., que era defendido pela tradição, que era usado. Ao levá-lo ao extremo, ele precisa chegar a essa posição crítica, né? Por quê? Porque levando ao extremo o rigor, você chega lá em cima, né? Porque a razão, ela vamos dizer, ela auxilia, né, o entendimento do conhecimento da experiência de maneira lógica, rigorosa, metódica, etc. E até um certo ponto, ela está auxiliando na produção de teorias para explicar o mundo, teorias físicas, né, teorias propriamente científicas. Só que a partir de um certo ponto, ela começa a se distanciar da experiência e prossegue, né, usando esse método, mas aí já de uma maneira equivocada e sem direito, né? Ele fala que ela não tem direito a essas conclusões, porque aí já não tem lastro na experiência, né? E aí, quando isso acontece, a crítica entra em cena para falar, olha, aqui não, né? E nem ali, nem aqui, porque nem um lado nem o outro estão corretos, porque você não tem como, rigorosamente falando, demonstrar nenhuma coisa nem outra, né? Então, é a radicalização do próprio rigor, é a radicalização do próprio, vamos dizer, da própria racionalidade que coloca a racionalidade em xeque. Isso é muito interessante porque a gente vai ver como no Nietzsche, num certo sentido, ele vai radicalizar ainda mais esse movimento. Porque ele vai simplesmente levar a crítica ao extremo e, por exemplo, mostrar, olha, né, o Kant ele levou, mas ele ainda pretende ter uma compreensão da subjetividade de caráter universal que também não dá para ter, né? Então é como se a própria filosofia ocidental ela fosse cavando o seu buraco, à medida que ela radicaliza o seu próprio rigor. Mas enfim, só que eu estava justamente já lendo Nietzsche hoje, então com isso na cabeça. Mas falando do Wolff, né, que ele cita aqui como exemplo do que seria o ideal, né, para o futuro do sistema da futura metafísica, né. Quando ele fala do Wolff, ele coloca a rigor, o que o Wolff consegue desenvolver como o que deve ser feito, mas aí é uma outra dúvida minha. E aí ele mesmo fala que o Wolff mesmo não conseguiu preparar o terreno para que isso fosse feito. E ele diz que não por culpa do Wolff em si, mas mais pela época que ele estava ali, vivendo, né? Então, mas por que que ele não conseguiu? Tipo assim, eu não sei, só essa questão da época, então, mas... A princípio parece estranho, né? Mas isso pode sinalizar, eu já falei disso antes, né? O quanto o Kant já tem consciência da historicidade do conhecimento. Quer dizer, é como se ele dissesse, o que aconteceu, o Kant só foi possível pelo que aconteceu antes.
Então tem uma certa lógica na história do conhecimento, da filosofia, etc., né? De tal modo que uma coisa só vai ser possível num determinado momento, que é o que o Hegel, aí sim, né? O Hegel vai levar isso ao extremo, que é o espírito absoluto é a realização histórica da humanidade, da razão, etc., etc. Mas aqui a gente percebe que o Kant está dizendo, olha, o Wolff era genial, só que ele ainda não tinha elementos suficientes para fazer a crítica. Por exemplo, ele não conhecia o Hume, que para o Kant vai ser um marco que leva ele a chegar a esse resultado. Então, vamos dizer, tem fatores, né, que vão se articulando na trama da história, né, digamos assim. Então é interessante assim, notar que é como se o Kant estivesse dizendo, olha, o Wolff era genial, mas ele ainda não dava para ele ter feito o que eu estou fazendo. Não porque, nesse caso, né, não porque eu sou mais genial, né, o Kant dizendo, mas sim porque as condições históricas não estavam dadas. A época do Kant, ele vai dizer isso em outros textos, inclusive no prefácio da primeira edição, é a época da crítica, ele chama de época da crítica. A época do Wolff ainda não era a época da crítica. Então é um pouco isso, sim, né? Enquanto a gente está no raciocínio abstrato aqui, né, soa um pouco estranho o Kant entrar com um argumento então, mas histórico, né? E porque eu entendo que quando ele cita Wolff, ele é como se ele estivesse dizendo que foi o Wolff que conseguiu implantar esse rigor crítico na Alemanha. Então... O rigor metodológico. Quer dizer, você já tem um método muito eficiente. Mas que foi ele que... Mas que foi ele que desenvolveu. Então o Kant está aqui fazendo um grande elogio ao Wolff por esse lado do método, do rigor, da sistematicidade, etc. Só que faltou a crítica. Então o Wolff avançava para aquele lado e falava de Deus, falava da alma, etc., como se fossem conhecimentos. Então o Wolff era extremamente rigoroso, mas ainda não tinha a crítica. Então ele avançou para onde não devia. Mas quanto ao método, né, ele já tinha estabelecido, vamos dizer, bons princípios, né? Só faltou o passo crítico. Assim, na execução do plano que a crítica prescreve, no futuro sistema da metafísica, temos de seguir a partir de agora o método estrito do famoso Wolff, o maior entre todos os filósofos dogmáticos, que foi o primeiro a dar o exemplo, e se tornou por esse exemplo o fundador do espírito de rigor até hoje não extinto na Alemanha, de como se deve tomar o caminho seguro de uma ciência por meio do legítimo estabelecimento dos princípios, da clara determinação dos conceitos, da busca de rigor nas provas e da prevenção de saltos audaciosos nas inferências, e que justamente por isso era alguém perfeitamente talhado para colocar uma ciência como a metafísica nessas condições, desde que lhe tivesse ocorrido preparar o terreno para isso, previamente, por meio de uma crítica do órgão, qual seja a própria razão pura. Uma carência que deve ser atribuída não tanto a ele, mas sim ao modo dogmático de pensar de sua época, razão pela qual os filósofos, tanto dessa como de todas as épocas anteriores, tanto dessa como de todas as épocas anteriores, não têm nada de que acusar-se uns aos outros. Aqueles que rejeitam o seu método de ensino e, ao mesmo tempo, também o procedimento da crítica da razão pura, não podem ter nada em mente a não ser a intenção de livrar-se das amarras da ciência e de transformar o trabalho em jogo, a certeza em opinião e a filosofia em filodoxia. E aqui ele mata a cobra e mostra o pau, né? Então, assim, e aí? Vocês vão, né? Assim, vão rejeitar o método dele e a crítica da razão pura? E, tipo assim, ele sugere, né, que eles estão interessados em se libertar dessas restrições da ciência e transformar isso, o trabalho sério em jogo, a certeza em opinião e a filosofia numa mera especulação. uma especulação fácil, um achismo, né? E é isso. Então, dá muito trabalho, né? Ficar seguindo critérios muito rigorosos, estudar demais, né? É melhor você poder filosofar sem tanto esforço, né? Tá cheio de filósofos por aí que faz isso, né? Na mídia tá cheio. Né? E quanto mais famosos eles ficam, mais dinheiro eles ganham, menos eles estudam. Menos rigor. Né? Não preciso dar nomes aos bois, vocês sabem. Bom, isso
Isso eu estou pensando nos que ainda são gente boa, né? Mas tem os que fazem, tem os do mal, né? O principal já morreu. O principal já foi embora. Não vou falar nada, né? Porque eu estou gravando, mas de qualquer maneira. Ela vai reencarnar, hein? É capaz. Aquela coisa lá é capaz de reencarnar. Bom, gente, aí, parágrafo final do prefácio da segunda edição é um parágrafo mais de boas ali, ele está trocando uma ideia com a gente, querendo explicar, justificar algumas coisas, ele está, de fato, tentando fazer uma introdução a essa segunda nova edição que ele está se pretendendo a fazer. Então, eu separei algumas partes aqui para falar, e eu vou, antes de começar a falar, eu decidi fazer uma divisão entre o que de fato ele coloca escrito e a 12ª nota de rodapé, que é gigantesca, é muito importante. E se ela é importante, por que ele não colocou dentro do texto, né? Não sei. Fica a dúvida aí da crítica da razão. Aí, ele coloca logo no começo. No que diz respeito a essa segunda edição, eu não quis deixar de passar a oportunidade, como é justo, de remover ao máximo as dificuldades e obscuridades de que se podem ter originado os muitos mal-entendidos que, talvez não sem minha culpa, alguns homens perspicazes manifestaram a julgar esse livro. Né? Então, assim, basicamente ele está falando aqui, bom, meu livro foi julgado, né? Minha edição teve um julgamento, algumas positivas, outras teve uma galera de bem aí, um pessoal, gente boa, que pediu para fazer algumas alterações, não consegui entender muito bem, e ele falou que ele se preocupou mais em corrigir essas obscuridades que se colocaram no texto dele. Ele vai falando muito disso, mas tem um ponto bem interessante. Quando ele coloca que ele tenta corrigir essa parte que ficou mais obscura, não compreendida, isso não se deve à parte estrutural do livro, né? Ou seja, as questões que de fato ele quer apresentar ao público, como ele entende aquilo. Não, ele fala, até publicar demorei um extenso exame que submeti o livro antes de apresentá-lo ao público. Então ele, tá falando, gente, fiquei um tempão escrevendo isso aqui, é isso aqui que eu tenho para entregar. Vou melhorar aqui, vamos dizer assim, a parte de compreensão, estética de escrita, mas estruturalmente... Passou 11 anos. Passou 11 anos, eu tenho aqui, não reclamem do meu tempo que eu estou refazendo isso. E até coloca uma parte interessante aqui, né? E ele, dando continuidade. E em parte a constituição do próprio assunto, qual seja a natureza de uma razão especulativa pura, que contém uma verdadeira estrutura em que tudo é um órgão, em que tudo ocorre em função de cada particular, e cada particular em função de todos, de modo de que qualquer mínima fragilidade, seja ela uma falha, um erro ou uma carência, tem de denunciar-se inevitavelmente durante o uso. O sistema se manterá nesta imutabilidade, segundo espero, também no futuro. O que justifica esta minha confiança não é a vaidade, eu não sou um cara vaidoso, sou humilde, mas tão somente a evidência fornecida pelo experimento da igualdade dos resultados, quando se vai dos menores elementos ao todo da razão pura, e inversamente, quando se volta ao todo, do todo a cada parte. O que eu entendi disso? Quando ele está falando assim, bom, prova disso é que o que o meu livro se sustenta na medida em que, quando a gente pega tanto o resultado, quando a gente vai da parte mais particular, micro, até quando a gente vai à parte mais macro, essa compreensão ela se mantém e volta de um lado ao outro. Então, se ele se sustenta, estruturalmente eu não tenho que mudar aqui não, galera. Estou falando certo, estou adequado. Né? E aí quanto ao conteúdo, né? Quer dizer, ele está dizendo, ainda mudou o conteúdo. Não mudou o conteúdo. E aí é muito discutível. E ele coloca, basicamente ele fala aquele, mas veja bem, né? Vocês que não entenderam. Vocês que não entenderam um conceito. Ele não é vaidoso, Não mas... vaidoso. Isso é vaidoso. Pode ser Você que eu não escrevi com tanta clareza. Veja bem. Acho que tem um pouco de culpa minha aí, vai. Não, mas essa última frase que vem logo depois, não sei se você vai ler, mas na medida ele joga por água abaixo, ele se mostrou bastante pretensioso, né? Que ele fala, em qualquer tentativa de mudar algo, mesmo que seja a menor parte, acarreta contradição não para o sistema, mas para a razão humana universal. Ou seja, tá, de fato, do ponto de vista do conteúdo, ele acredita ter alcançado, igual a gente já tinha falado no seminário anterior, né? Ter alcançado a forma da razão humana universal. Ele conseguiu. Sei lá. Cadê a humildade? Por isso que eu falei, né? Esse é o ponto em que o Nietzsche vai pegar. Porque é justamente isso. Esse conhecimento
do qual ele parte para todo o sistema, né? Como é que ele, né? Como é que ele garante o que prova que ele está certo, né? Então isso sem dúvida, isso vai dar pano para manga, mas é um pouco essa questão mesmo. De fato. Aí ele fala um pouco da exposição, mas eu vou deixar essa exposição um pouco em suspenso, porque é ela que vai conectar com a nota de rodapé. Mas ele dá uma continuidade, ele fala assim, bom, esses melhoramentos que eu tentei fazer aqui na página 42 estão ligados, no entanto, a um pequeno prejuízo para o leitor, que não pode ser evitado sob pena de tornar um livro volumoso demais. Muito do que os leitores não gostariam de perder, os leitores estão muito preocupados com isso, eles querem muito páginas e páginas, porque útil em vários sentidos, mas inessencial à perfeição do todo, teve de ser retirado ou encurtado para dar lugar à minha, assim espero, mais compreensível exposição. Então ele coloca assim, bom, para eu conseguir fazer ser mais compreendido, eu fui mais enxuto, dei ali uma enxugadinha. E aí eu me pergunto, será, Kant, que você conseguiu ser mais compreendido? Uma enxugadinha mesmo uma melhora, né? Ele tentou ser mais elegante, o estilo, né? Tentou melhorar o estilo, a exposição. Assim, eu mesmo tenho uma dificuldade do cacete de entender Kant, então eu pergunto, Kant, se de fato você acertou aí nesse Aí ele coloca aqui, na página 43, algo muito importante, né? Percebo que a tarefa de completar os meus trabalhos, ainda lacunares em muitos aspectos, pois aqui o perigo não está em ser contrariado, ele está convicto de que não tem como ser contrariado, mas em não ser compreendido, né? Aí que mais? Vamos ver. Ele agradece também ao momento. Só uma observação, né? Quando ele fala o perigo não está em ser contrariado, claro, tem um pouco essa pretensão de ter esgotado o assunto e tal, mas acho que ele está querendo dizer também o seguinte, se alguém contrariar de maneira bem fundamentada, ele vai precisar elaborar um argumento para rebater, ou seja, um argumento contrário que siga padrões rigorosos, etc., ele está disposto a dialogar com ele. Sim. Agora, se ele não for compreendido, ele não tem o que fazer, né? É um pouco esse o tom também. Interessante, eu pensava por esse lado. E aí ele coloca assim também, no final da página 43. Como fui entrando em anos à medida que avançam esses trabalhos, ele coloca que ele está com 64 anos, né, na escrita desse prefácio. Então, caso queira executar o plano de apresentar uma metafísica tanto da natureza como dos costumes, então ele deixa claro, né, que é isso, né, o trabalho dele. Ele ainda vai fazer isso. Como confirmação da justeza da crítica, tanto da razão especulativa como da prática, tenho de ser parcimonioso com o tempo e esperar nesses homens esforçados que fizeram sua esta crítica, tanto a iluminação das obscuridades praticamente inevitáveis no início, como na defesa do todo. Então ele coloca uma coisa muito interessante aqui, agora assim, ele dá um agradecimento a quem estabeleceu criticamente, racionalmente, o trabalho dele, seja do ponto de vista da compreensão, seja do ponto de vista da crítica do conteúdo em si, ele agradece como uma forma, valeu, né? Então, me ajudaram aí a fazer progredir o meu trabalho. E aí ele termina no final, muito interessante, ao mesmo tempo que ele agradece, ele vai dar daqui uma alfinetada, ele critica quem são retirados dos seus contextos e comparados uns aos outros, sobretudo em escritos que se apresentam informalmente. Podem surgir contradições aparentes. Então é engraçado que ele está falando assim, falando no bom português atual. Quem ouviu meu podcast de 6 horas inteiro e fundamentou, eu agradeço. Quem só ficou no corte e descontextualizou o que eu estava falando, aí não tem muito o que falar de vocês, né? Não vou dar muito valor. Pelo que eu entendi era isso. Sim, bem, quer dizer, resenhas que foram superficiais, que pegaram partes soltas, né? E agora aqui finalizando, vou voltar para a página 41 e 42, no ato de rodapé número 12. Então ele coloca, né, como a gente já tinha falado, na exposição tinha muito que se fazer, muito de se trabalhar. E aí eles falam que fez algumas alterações no modo da exposição, portanto. E aí ele coloca, eu vou ressaltar aqui do que ele coloca, 2 alterações que ele faz, e que são importantes para a gente compreender melhor a compreensão do Kant acerca do que ele está trazendo no livro. Então a primeira delas, ele procura fazer uma refutação do idealismo psicológico, né, como a gente já percebe, ele é um crítico, né, não só do idealismo, mas também do sexismo, mas aqui no caso específico ele coloca assim, abre aspas,
O idealismo pode ser tido por inofensivo, embora, na verdade, não seja, a gente sabe que ele não considera, no que diz respeito aos fins essenciais da metafísica, mas permanece escandaloso para a filosofia e para a razão humana universal ter de aceitar, por mera crença, a existência das coisas fora de nós, das quais, contudo, retiramos todo o material para nossos conhecimentos, inclusive para nosso sentido interno, e, caso seja do agrado de alguém duvidar de sua existência, não poder opor-lhe nenhuma prova suficiente. Então, que é basicamente o Jonas que ele já tinha colocado nos seminários anteriores também, né? Aqui, por meio dessa colocação do idealismo, ele vai reforçar essa crítica dele de como realmente, na opinião dele, na visão dele, é um absurdo a gente ter que aceitar crenças por serem crenças, por sua finalidade de serem tradicionais, ou por ter uma carteirada, um argumento de autoridade, porque o Jonas Paulo falou, está falado, e a gente, como a gente está nesse plano das ideias, a gente não poder fazer uma refutação prática disso. Fica impedida. Então por que é assim? Porque está nisso aqui, foi dito que é assim, e assim é. Só fazer uma pequena observação, né? Na verdade aqui a questão é mais sutil, porque ele já não está falando das ideias da razão, ele não está pensando nisso. Ele está, na verdade, falando de um outro ponto do sistema. Ele foi acusado de ser idealista, ele está tentando se defender para dizer que não é tão idealista assim. E esse ponto tem a ver com a existência das coisas fora de nós, ou seja, não das coisas fora do mundo, mas das coisas fora de nós. Sim, cadeiras, parede, árvores, que é aquilo de que o Descartes duvida lá nas Meditações e que coloca para toda a filosofia moderna o problema da realidade do mundo exterior. Então, essa é a questão que está em jogo. E o ponto aqui, acho que vale fazer de fato, e é curioso, né? Essa nota é muito estranha, né? Porque não só é gigantesca, você falou, por que então está no corpo do texto? Bom, ele se refere à refutação do idealismo, que está, então, na segunda edição, e propõe um texto diferente. Né? Sim, ele propõe um texto diferente. Ele fala, leiam assim o que está lá na frente, né? Está na mesma edição. Mas a grande questão aqui vamos dizer, né, acho que eu vou deixar você seguir em seguida antes de ir um pouco melhor, mas se existem mesmo as coisas fora de mim ou não. Quando ele fala que nós só conhecemos os objetos tal como eles aparecem para nós e não como eles são em si mesmos, né, a gente só conhece os fenômenos e não as coisas em si mesmos, ele pode estar dizendo, nós não sabemos sequer se os fenômenos existem, porque mesmo quanto a isso, pode ser uma mera aparição, uma mera aparência. Se eles de fato existem, independentemente de nós os percebermos, e possam ter características que a gente não acessa, então isso significa que o mundo é real, ele está assumindo que o mundo é real. Se ele não assumir isso, ele é idealista. Então, veja, ou bem ele vai cair no realismo, ou bem ele vai cair no idealismo, e há toda uma discussão sobre isso que está, inclusive, no segundo capítulo do meu livro, né, que eu propus para a próxima aula, que eu vou discutir exatamente esse ponto. Né, ali. Porque, veja, a grande questão é a seguinte, acho que eu já estou no embalo aqui, não sei se eu vou te atrapalhar na continuação da nota, mas a questão é a seguinte, vocês se lembram, né, pensando aqui nesse mesmo recorte, né, que para fundamentar o conhecimento científico solidamente, né, isso que se dá na experiência, o Kant delimitou esse espaço como sendo o espaço da sensibilidade, que é caracterizada fundamentalmente, quer dizer, quais são as formas da sensibilidade? O que constitui condição de possibilidade para todo e qualquer fenômeno aparecer para nós? Vocês lembram disso? Tempo e espaço, exatamente. Então, o espaço e o tempo são formas da sensibilidade para o Kant. E tudo aquilo, então, que aparece aqui na experiência é o que eles, então, chamam de fenômeno. O que aparece para nós no espaço e no tempo.
tal como aparece para nós no espaço e no tempo, em função de como se constitui a nossa sensibilidade dos nossos 5 sentidos, né? E a esse domínio, o entendimento se aplica, né, com necessidade de universalidade, que é o que vai garantir a objetividade do conhecimento científico, né? Bom, para conceber essa limitação, né, para delimitar esse espaço de tal modo que ele pudesse fazer essa conexão absolutamente necessária entre o entendimento e a sensibilidade, por serem a priori, por serem subjetivos, né, ele fez a distinção entre fenômeno e coisa em si. Né? Então ele diz, aqui está o fenômeno, ou seja, o objeto tal como aparece, e nós não conhecemos esse objeto tal como ele é em si mesmo. Né? Bom, então, essa distinção, vejam, né, ela serviu como que uma espécie de ponto de partida para tudo que ele desenvolveu no seu sistema. Né? Então, de certa modo, ela é como que a base do sistema. Sem essa distinção, ele não poderia ter feito tudo o que ele fez. Ora, só que aí tem o seguinte problema. Nós podemos afirmar que o objeto que aparece para nós como fenômeno existe de fato em si mesmo, independentemente da nossa percepção. Vejam, existência é uma das categorias do entendimento. Realidade é outra. Ou seja, são predicados que nós só podemos atribuir a fenômenos, segundo o sistema. Né? Então, quando eu vou pensar a coisa em si, se eu afirmar que ela existe, eu estou caindo em contradição com o sistema, porque eu estou aplicando o conceito de existência a algo que está fora desse espaço, desse domínio. E o mesmo se eu quiser afirmar a realidade. E aí não adianta, quanto a isso que foi a base do sistema, dizer, não, mas é uma ideia que eu posso pensar. Porque tudo está baseado nisso. Né? Não é à toa que um dos interlocutores do Kant, né, na época dele, o Jacob, né, ele tem uma famosa afirmação que ele diz o seguinte: sem a distinção por uma coisa em si, não se entra no sistema kantiano. Com a distinção, não se fica no sistema. Né? Quer dizer, é o grande paradoxo, talvez, do sistema kantiano. Porque ele precisou dessa distinção para construir todo o sistema, mas uma vez dentro do sistema, falar sobre isso é muito difícil. Então, o próprio Kant, ele hesita muito. Então, tem passagens em que ele parece estar partindo claramente, né, está pressupondo claramente a existência do fenômeno independentemente de nós, e outras em que ele parece não admitir. E a questão do idealismo passa por aí. Porque se ele está, na base, admitindo a realidade da coisa em si, portanto, do mundo em si, independentemente de como nós o aprendemos, né, então, se ele afirma que a coisa em si existe, ele está adotando uma posição realista. Se, de outro lado, ele fica aqui e fala, não podemos dizer absolutamente nada, nem mesmo quanto à existência, então pode ser que os objetos, tal como nos aparecem, sejam ilusões, sejam meras representações subjetivas, sejam, como no mundo sensível de Platão ou no mundo como representação do Schopenhauer, aparências, no limite, ilusórias. Miragem. Né? E aí o Kant se tornaria um idealista ferrenho, como Berkeley, por exemplo, que era considerado grande, por isso que ele, né, na refutação do idealismo, ele vai se contrapor ao Berkeley. Né? Percebe? Então, se ele diz que não existe, né, se ele afirma o contrário, aí ele vira idealista. E aí, vamos dizer, há uma tensão aí que talvez, justamente nesse, né, uma tentativa de encontrar aí um equilíbrio que seria nem tanto para cá, nem tanto para cá, que não é muito fácil de conceber, é que permitiria ao Kant dizer, eu não sou nem um idealista dogmático, nem um realista dogmático, eu sou um idealista crítico, né, que é como ele define o seu sistema. Então, seria, mas é uma questão extremamente complexa. E eu acho que é muito interessante isso daí de pensar, né, professor? Porque do jeito que você está colocando agora, me faz pensar que realmente, na segunda parte aí da nota de rodapé, ele começa a fazer uma relação entre
como compreender e aprender as coisas que estão dentro do sujeito e as coisas que estão de fora do sujeito, né? E eu vou ler só uma breve passagem, ele fala, mas eu vou só uma breve passagem para exemplificar isso e a gente debater. Pois, em algo fora de mim, como que eu tenho de considerar-me em relação? Assim, a realidade do sentido externo se liga necessariamente ao do interno, com vista à possibilidade de uma experiência geral. Eu sou tão seguramente consciente de que há coisas fora de mim, referidas a meus sentidos, quanto sou consciente de que eu mesmo existo determinantemente no tempo. Então é interessante, né? Porque o jeito que você está falando me deu a entender isso. Então, que ele tenta fazer tenta achar um meio termo no meio disso tudo, né? Então, eu só compreendo que algo existe dentro de mim porque eu estou determinado no tempo, que é algo externo, e as coisas se colocam fora de mim, e ao mesmo tempo eu só consigo compreender o mundo externo porque eu tenho uma compreensão de eu. Né? Então, ele coloca que essa apreensão, tanto no mundo externo quanto no mundo interno, ela é relacional. O que é muito caro, não sei se ele foi o primeiro a falar isso, mas isso é muito caro para muitos autores. Né? Tipo, você está falando de Heidegger no começo, ele pega daqui e vai para a fenomenologia, a noção de intencionalidade do Russell faz esse, né, a ideia é justamente isso, estabelecer um vínculo absolutamente necessário entre o subjetivo e o objetivo. Né? Não dá para pensar as duas coisas separadas. Mas a proximidade com Heidegger dá para pensar ainda mais longe porque se trata da questão do tempo, da temporalidade. Porque, né, o que ele está dizendo, né? Sem dúvida. Aí a gente, né, é uma outra, mas que está na discussão toda, né? No meu livro eu cito um autor, eu posso daqui a pouco até citar, porque o que ele está... Veja, o espaço é condição de possibilidade dos objetos externos, né? Mas não dos internos. Né? Eu não preciso do espaço para, por exemplo, quando eu penso no cachorro ideal, né, a ideia de cachorro, eu não preciso do espaço. Eu preciso do espaço para ver um cachorro específico, apontar e falar, olha um cachorro ali. Né, mas não a noção. E assim para todas as noções. Né? Mesmo as figuras geométricas, né? Então o espaço é puro. Professor, mas qual que é o status então desse cachorro imaginado? Assim, ele não é um fenômeno? Então, eis a questão, né? Por isso que eu voltei lá para o Platão nas primeiras aulas, né? Para falar, olha, o Platão estava lá com esse problema, né? E esse problema está até hoje, né? Porque a imagem, né? Como é que a gente, né? Você não tem, se a pessoa morre, você vai dissecar o cérebro, você não vai achar as ideias que ela tinha lá dentro. Né? Então, onde estavam as ideias? Né? Essa é a grande questão. E o que o Kant está, de certa maneira, dizendo aqui, né? Bom, o espaço, então, diz respeito às coisas externas, só que o tempo, né? O tempo é ele que está estabelecendo essa conexão, por assim dizer, entre o interno e o externo, ou seja, aquilo que está dado no espaço. Né? E aqui, aquilo que está, digamos, na nossa mente. Né? O tempo está pressuposto em ambos. Então daria para pensar, como você disse, uma relação absolutamente necessária entre os dois lados. Né? E aí, de certo modo, isso joga a questão, né? Pode jogar a questão do realismo para cá. Quer dizer, a grande questão é a realidade do tempo, porque ela está como que pressuposta tanto nos objetos que nós vemos como no sujeito. E se eu tenho, né, como ele diz aqui, consciência e certeza da minha existência no tempo por meio da experiência interna, isso traz junto os objetos, né? Então ele diz, isto, né, ter a consciência da minha existência no tempo por meio da experiência interna é mais do que ser meramente consciente de minha representação, uma representação do cachorro, por exemplo.
mas é a mesma coisa que a consciência empírica da minha existência, que só é determinada por meio da relação com algo que seja ligado fora de mim à minha existência. Então veja, o que ele está dizendo? A consciência da minha existência empírica, aqui, né, no espaço, ou seja, como corpo, está atrelada à minha consciência, à minha existência como mente, né? Que é o problema, um dos grandes problemas da filosofia moderna, inclusive do Descartes. Né? Como é que essas duas coisas se articulam? Enfim, algumas coisas estão me ocorrendo agora até em relação a isso. Eu não tinha pensado exatamente nessa direção, mas como você falou em relacional, me deu esse insight, né? Ele até coloca aí, que eu falei, bom, ele não, né? O tradutor coloca essa palavra relação aí, não sei se... Sim. Pode dizer mais que ele quis dizer. Mas o tradutor pode estar errado, você sabe, né? Mas a ideia do relacional, né? Você colocou como adjetivo, né? Enfim, me deu esse... E assim, por que então essa nota gigantesca? Né? Por que essa preocupação do Kant com esse assunto? Por que ele inclui uma seção específica chamada refutação do idealismo? Porque esse ponto é fundamental para ele. É engraçado, né? Porque me faz pensar que assim, eu posso estar viajando muito, mas ele coloca que ele não tem nada de estrutural para mudar, mas essa nota de rodapé é tipo assim, deixa eu dar uma amarrada melhor aqui no cadarço, porque estou com medo de desamarrar. Né? E para muitos autores, né, para muitos intérpretes, há uma mudança de posição, sim. Né? Quer dizer, ele seria ainda mais idealista na primeira edição, e aqui ele vem com força para tentar mostrar que é realista. Então, veja, o Schopenhauer, por exemplo, que quer fazer porque o Schopenhauer, não sei se alguém conhece um pouco, o Schopenhauer toma essa distinção do Kant, fenômeno versus coisa em si, vai pensar em outros termos, mas para ele é muito importante que o fenômeno seja mera aparência. Quer dizer, o Schopenhauer vai ter uma posição radicalmente idealista no que diz respeito à existência do mundo, que ele chama o mundo como representação. Uhum. A essência do mundo é a vontade, que é uma outra coisa. Né? Bom, então o Schopenhauer, por exemplo, ele fica com a primeira edição e fala, o Kant voltou atrás na segunda. Ele abandonou a posição idealista na segunda. Deu para trás. Fala. Acho que eu entendi que é um ponto-chave, que é o posicionamento do homem como observador. E aí, nesse diagrama, eu não entendi se ele está dentro ou se ele está fora. Porque lá na nota de rodapé, na 41, tem uma parte que fala que tudo que consegue representar ele, deixa eu pegar a palavra assim, todos os fundamentos de determinação de minha existência são representações. Que precisam de alguma coisa, algo permanentemente distinto delas, para poder meio que fazer essa comparação, essa distinção. Então, o que define ele como ser é uma representação, e por isso a existência como tal é um fenômeno, ou a gente consegue estipular isso para... É por conta disso que você garantir que existe algo, a coisa em si, algo que eu consigo compreender. Tá, então, aqui, o que ele está dizendo? Tanto, vamos dizer, a representação que eu tenho de mim mesmo enquanto mente é uma representação. A representação que eu tenho de mim mesmo como corpo é uma representação. A representação que eu tenho das coisas no espaço são representações. Né? O que ele está dizendo é, essas representações, elas estão, justamente enquanto representações, tem que haver algo distinto delas, é o que ele está dizendo, né? Em relação ao qual possam ser determinadas a mudança das mesmas e a minha existência no tempo que elas mudam. Ou seja, para que as representações possam mudar, né, para que eu possa, por exemplo, ter a representação do que está aqui fora com a luz do dia e de repente vira a noite e eu tenho essa representação, quer dizer, mudou. Houve uma mudança nas representações. O que sustenta, digamos assim, essa mudança das representações? O tempo. Esse é o ponto. Né? E é o tempo que sustenta a mudança nas representações internas também. Né? Então ele parece estar dizendo, olha, só a representação sozinha não se sustenta. A representação supõe algo diverso. E aí que está, esse algo diverso é o X da questão aí.
está inteiramente claro qual é esse outro, né? Mas aqui a gente vê que o tempo tem um papel fundamental. E ele tinha no corpo do texto, né, falado sobre isso, que havia muitos mal entendidos quanto à estética, que é onde ele trata do espaço e do tempo, em particular quanto ao tempo. Então aqui, de fato, assim, daria para... Veja, ele vai dizer em seguida, né? Esta consciência de minha existência no tempo é idêntica à consciência de uma relação a algo fora de mim. E é, portanto, experiência, não ficção. Sentido e não imaginação. E liga meu sentido externo ao interno de maneira indissociável. Tá? Então veja, isso que você falou, né, do relacional e mencionou Heidegger. O Heidegger, no livro dele sobre o Kant e o problema da metafísica, ele vai justamente tentar cavucar aí, na crítica à razão pura, o tempo. O tempo é o elo, é como se o Kant estivesse vislumbrando o elo, e aqui isso está bastante, né, quer dizer, dá para explorar, quer dizer, né, tá aqui bastante claro. É o elo que junta o pensar e o intuir, o conceito e a intuição, o interno e o externo, e assim por diante. Né? E isso para o Heidegger é fundamental. Né? Então, o Heidegger, nesse período ali, né, enfim, não sei se eu comentei, né, que eu vou falar no Congresso Kant em abril, o título vai ser Seria Heidegger um kantiano? É uma provocação, né? Mas a ideia é mostrar como que, e aí tem, né, não sou só eu que estou dizendo, tem comentadores que exploram esse caminho, embora seja uma leitura polêmica, mas que mostram como entre 25 e 29 o Heidegger está num diálogo muito forte com Kant. E esse é o ponto fulcral do diálogo, é a questão do tempo. Por quê? Porque justamente, né, por Heidegger você não pode pensar sujeito e mundo separados. Por isso que é ser no mundo. Nós somos, antes de tudo, ser no mundo. Ora, se o Kant está estabelecendo aqui esse vínculo indissociável com o meio do tempo, não está tão longe, né? Quer dizer, a questão aí que está em jogo é muito próxima. Aí, já usa essa parte aí do texto aí na sua exposição. É sucesso. Mas, enfim. Posso só insistir? Logo em seguida desse trecho indissociável tem aqui. Pois o sentido externo já está numa relação da intuição a algo real fora de mim e a realidade do mesmo. E a realidade do mesmo? E a realidade do mesmo. A diferença da imagem consiste simplesmente em que ele seja, tal como ocorrer aqui, ligado para uma experiência interna. Mas por que é a diferença da imagem? Então, o que é essa imagem? Qual é o status de realidade dessa? Ele fala a diferença da imagem, ou seja, essa imagem está no meio do caminho entre coisa em si e fenômeno? Ela está a meio caminho entre o interno e o externo. Não é à toa, esse é outro ponto. A imaginação, no livro do Heidegger sobre o Kant, a imaginação é a faculdade, e o Kant tem uma citação que o Heidegger usa muito, né? Em que o Kant diz, a imaginação é como que a raiz comum de onde brota o entendimento e sensibilidade. Mas aqui não é bem isso que está em jogo. Acho que ele está querendo dizer o seguinte, olha, a relação a algo real fora de mim e a realidade disso não é como a realidade da imagem, porque a imagem, a princípio, ela está dentro, né? Ela é interna. Eu posso imaginar um cavalo alado, por exemplo. Só que eu nunca vou ter o cavalo alado, né? A não ser, claro, né? A gente fabrica essas coisas. Hoje em dia a gente pode fabricar tudo, mas eu vou encontrar dado no mundo um cavalo alado. A gente justamente cria porque a gente primeiro imagina, né? Então o fenômeno ele não pode existir, o cavalo alado, já que ele não tá no mundo, já que ele não existe no mundo de nenhuma forma, ele nunca vai poder ser também fenômeno. Então a imagem ela tá em mim, ela faz parte da experiência interna, mas ela não é fenômeno por ela não ter um correlativo no mundo. A princípio não é. Nem Kant não, porque fenômeno supõe algo dado para os sentidos. Né? Agora, se for fenômeno no sentido da fenomenologia e do Heidegger, aí a coisa muda de figura.
Porque aí a noção de experiência, a noção de fenômeno é mais ampla. E não tem a coisa em si. Mas a experiência com a arte, onde que entra nisso? Porque Experiência? com a arte. Porque trabalha de certa forma os sentidos também, a sensibilidade, ao mesmo tempo trabalha a imaginação. Sim. Não sei se entra nesse elo. É que aí a imaginação é produtiva, por isso que eu brinquei, né? A gente pode fazer o cavalo alado, desenhar, fabricar um cavalo alado, enfim, né? Daqui a pouco, sei lá, né? Misturar, não sei se vocês viram o filme Pobres Criaturas, o cara mistura lá as coisas, né? Então tem um bicho que é meio porco, meio galo, né? Enfim, a gente poderia, né? Sei lá, não isso vai acontecer, mas aí a arte, ela diz respeito a essa imaginação produtiva, né? Que a imaginação produz algo que de fato não estava dado antes, né? Tem um processo criativo aí, né? Que é possível, talvez em alguma medida, justamente porque há essa correlação na base, né? Que faz com que a gente consiga, né? Ir e voltar, digamos assim, né? nessa relação. Estou viajando um pouco aqui também. Mas... acho que é isso. É isso. Tá bom. É isso por hoje, então. Ó, deixa eu só... Dei uma olhada, então, no capítulo 2, para a próxima aula. Vocês vão ver que o começo do capítulo fala exatamente sobre esse assunto, né? O problema da coisa em si. Enfim, aí na próxima aula eu falo sobre isso. Mas já agora deu um insight interessante para pensar para a próxima aula. Valeu, prof. Valeu. Valeu.